Salve, salve, filhotinho! Hoje vamos falar sobre a terceira fase do processo de industrialização do Brasil, marcada pelo governo JK. Mas antes, filhote, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o like e compartilha para que possa chegar ao maior número de alunos possível, filhote. Veja, o governo Juscelino Kubitschek vai de 1956 até 1961. Esse governo ficou marcado pela famosa frase 50 anos em 5 anos. O que queria dizer isso, filhote? O governo JK queria desenvolver o Brasil, o que levaria 50 anos em apenas 5 anos. Isto é, ele iria acelerar o processo de desenvolvimento do Brasil, filhote. Para isso, ele vai então acelerar o processo de industrialização. Mas para acontecer isso, filhote, ele vai criar o famoso plano de metas. Uma das características do governo JK, plano de metas. Não, e o que foi o plano de metas? Foi um conjunto de infraestrutura. Essa infraestrutura é importante para criar uma base para a atração do capital estrangeiro. Por quê? Porque o capital estrangeiro, filhote, ele não vem para investir dinheiro em infraestrutura. Ele já quer pegar a infraestrutura montada, tá certo? Então o governo JK cria essa infraestrutura. Aonde? No setor de energia, com a construção de várias usinas hidrelétricas, importante fonte de energia para o processo de industrialização. No setor de transporte, com a implantação do modelo rodoviário, que foi importantíssimo justamente para fazer a chamada integração nacional. Essa integração nacional vai possibilitar conectar as regiões, quebrando com as chamadas ilhas econômicas, aonde eu vou consolidar a divisão regional do trabalho, onde nós temos a região norte fornecendo matéria-prima para o processo de industrialização, a região nordeste fornecendo a mão de obra para a industrialização e a região sudeste fornecendo produtos industrializados. Por isso, esse plano de metas foi importantíssimo, porque ele criou essa infraestrutura. Além do que, essa rodovia vai possibilitar a venda de automóveis, vai atender ao interesse das grandes multinacionais automobilísticas. E finalizando, nós temos o setor de telecomunicações. Veja que aí eu tenho então uma infraestrutura importantíssima para a atração do capital internacional. Mas, filhote, quando nós falamos em JK, você não pode esquecer do tripé desenvolvimentista. Não te esquece que o JK ele era nacional desenvolvimentista. Esse tripé ele é importantíssimo, filhote. Por quê? Porque ele vai marcar justamente o primeiro pé, o Estado, o segundo pé, a burguesia nacional, o terceiro pé, que é o capital externo. Filhote, não te esquece. Falou em JK, nós temos o capital externo. Por quê? Porque é aqui que o governo brasileiro vai abrir a economia para o capital externo. Veja, o Estado vai investir na indústria de base. O Estado, com capital nacional estatal, investe na indústria de base. A burguesia nacional investe na indústria intermediária, capital nacional privado. Então veja, tanto o Estado quanto a burguesia nacional só temos capital nacional. E veja, isso aqui já existia no governo Vargas. Portanto, no governo JK, ele apenas implementa a abertura da economia para o capital externo que vai investir na indústria de bens de consumo. Agora eu tenho capital internacional que passa a investir na indústria de bens de consumo. Veja, com isso eu tenho a entrada das multinacionais no Brasil, sobretudo as multinacionais automobilísticas. Importantíssimo, tá certo, filhotinho? E aí com isso o governo JK consegue fechar o ciclo do processo de industrialização do Brasil, consolidando a industrialização brasileira. E não te esquece, filhote, importantíssimo, nós temos agora o que nós chamamos de internacionalização da economia brasileira
com a forte participação do capital externo com as multinacionais. Por isso, filhote, que essas multinacionais automobilísticas vão impor justamente esse modelo rodoviário no Brasil, tá certo, filhotinho? Se você não viu a segunda fase e a primeira fase, você pode ver na playlist de industrialização, tá certo, filhote? Até a próxima aula, um grande abraço, valeu!